O tema que nós vamos compartilhar nessa noite, como já aconteceu na parte da manhã, é a consciência da presença de Deus. A consciência da presença de Deus. E eu quero trabalhar com vocês um texto que se encontra lá em Êxodo, capítulo 3, versículo 9. Fala a respeito de Moisés, quando teve uma missão de libertar o povo de Israel da escravidão do Egito, né, onde o povo clamou ao Senhor, estava sendo torturados realmente, e o Senhor ouviu o clamor do povo e levantou Moisés com a missão de libertar o povo da escravidão, né? Se você ler todo o capítulo, a partir do versículo 1, né, você vai ver lá o Senhor falando, né, levantando Moisés, explicando, né, o porquê de libertar o povo. Mas eu quero adiantar um pouquinho e ler a partir do versículo 9, que eu quero destacar aqui um versículo que está dentro do que nós vamos compartilhar nessa noite. Vamos lá para o versículo 9. Estou lendo em Êxodo, capítulo 3, a partir do versículo 9, que diz assim: E agora eis que o clamor dos filhos de Israel chegou a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios oprimem. Versículo 10. Vem agora, pois eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. E aí um versículo que eu quero destacar aqui, que é o que nós vamos trabalhar, que está relacionado ao nosso tema. No versículo 11, disse Moisés a Deus: quem sou eu? Quero parar por aqui. Quem sou eu? Lembrando que Moisés acabou de receber uma missão. Missão essa, irmãos, que se você parar para pensar um pouquinho, é como se você fosse levantado aqui no Brasil, estou dando um exemplo aqui, até que seja até um pouco diferente, para você ir para uma nação, libertar um povo da escravidão, da opressão, e você não ter nenhuma estrutura, nenhuma qualificação, nem um entendimento natural ou técnica natural para fazer isso. E quando Moisés responde dessa forma ao Senhor, irmãos, não fique surpreso que se você tivesse naquele tempo, faria a mesma coisa. E não precisamos ir muito longe. Nos dias de hoje, isso tem acontecido conosco, não é verdade? Seja Deus levantar você para um propósito, seja um desafio que Deus colocar para você cumprir, seja algo que está no seu coração para você fazer, que você tem sonhado, e aí você vê aquela situação como um grande, como um gigante, como algo impossível, e aí, imediatamente, eu e você pensamos em algum recurso, mecanismo ou qualificação para fazer algo. Não é assim que funciona? Quando Deus levanta, chama, convoca, vem, passa a nossa mente, dá um passeio em toda a esfera da nossa vida para pensar, como eu vou fazer isso? Porque, irmãos, quando alguém fala alguma coisa para fazermos, ou alguém coloca uma missão nas nossas mãos, há um conforto na nossa vida quando você tem alguma habilidade, alguma capacidade, algum conhecimento. Não é assim? Eu sei fazer isso, eu sei dominar, eu conheço, eu já vivi isso, eu tenho experiência nessa área, é mais confortável. Agora, quando você é no seco, é encarar uma circunstância que é muito maior do que você, é quando você vê um gigante na sua frente, rapaz, como eu vou fazer isso? Então, o que Moisés declarou aqui, não se espante, porque eu acredito que muitos fariam a mesma coisa, inclusive eu. Vá lá e liberta. Irmãos, eu posso lembrar, eu lendo essa passagem aqui, eu me lembro quando o pastor Edmilson me chamou, me incumbiu a missão de vir para essa região e pastorear uma igreja, né, que estava começando. O Igor sabe muito bem como funcionou isso. Irmão, na hora eu senti um frio na espinha. Né, Igor? Rapaz, eu fiquei, né? E na medida que o tempo ia passando e vendo as dificuldades,
os desafios começaram a aparecer, porque às vezes Deus não mostra o que é. Ó, estou te levantando para tal, mas você não sabe o que está do outro lado. Deus não é bobo, porque se Ele falar o que vai acontecer do outro lado, tu vai correr. É ou não é verdade? E aí como eu venho falando sempre, eu estou aqui para servir. Cuidado com o que você fala, viu? Eis-me aqui. Estou aqui para servir. Aleluia. E na hora do pega para capar, quero ver o santão a dizer, não, eis-me aqui. E quando você tem uma certa habilidade, uma experiência, né, isso acontece. A gente responde com mais propriedade, não é isso? Não, estamos juntos, eu conheço, tenho essa parte que eu domino tudo. Né? Agora, no seco, quando você vê assim, eu não tenho ferramentas nenhuma, eu não tenho qualificação nenhuma, eu não tenho capacidade nenhuma. E se você vê aqui o próprio texto, né, parece que Deus não estava dando nem importância ao que Moisés estava falando. Ele já chegou e disse, é assim, é assim, é assim. Mas olha uma coisa interessante que aconteceu. Deus ele respondeu a Moisés. Um questionamento foi levantado. Mas como assim? Quem sou eu? Mas por quê? O que você tem? O que você vê em mim para me chamar, me incumbir, ou fazer algo? E eu não quero trazer apenas na questão, irmãos, na área espiritual. Pode ser também no natural, onde aquele espírito de inferioridade, de incapacidade, de achar que o outro pode e você não pode, se nós não tomarmos cuidado, irmãos, podemos impedir de bênçãos serem alcançadas. Você alcançar as bênçãos, porque, irmãos, a sensação, a gente precisa vencer as sensações. E quando nós falamos de fé, isso é muito claro, precisa ser muito claro para a nossa vida. Quando falamos de fé, a fé ela não opera na alma, mas é no espírito. E deixa eu explicar para você o que é a fé operando no espírito. Irmãos, está acima das sensações do teu pensamento. Porque é como assim, quando você pensar, como eu vou fazer isso? Não, a fé está acima disso. Eu não sei como, mas vou fazer. Eu não sei como, mas vou me posicionar. Eu não sei como, mas vou obedecer. Eu não sei como, mas vou crer. E é por isso que muita gente tem uma vida travada porque não crê. Porque fala assim, irmãos, é assim, a palavra de Deus diz assim. É igual a canção que nós cantamos aqui. É um próprio exemplo. Ofereço o meu riso como sacrifício. O que é isso? Pastor, eu não estou com vontade de rir, não. E fica aquela cara de tromba. E está cantando. Ria, obedeça. Na simplicidade, a gente já percebe que nível de espiritualidade que estamos. Vamos rir, irmão, vamos dançar. Não estou com vontade, eu estou cheio de problema. Você não é espiritual? É oferecer o sacrifício mesmo nas circunstâncias. Mas o Senhor respondeu a Moisés. Olha no versículo 11. E Deus disse, certamente eu serei contigo. Acabou. Talvez você já tenha lido essa parte aqui e passou batido nisso, né? Agora eu faço a pergunta, não é suficiente Deus estar com você? Porque na cabeça de Moisés, irmãos, passa o fio. Irmãos, eu me vejo lá, Moisés recebendo a missão, eu estando lá, ouvindo isso. A cabeça de Moisés veio, o faraó, o poder de força deles e a capacidade que tem de opressão, e eu não tenho um exército, como eu vou invadir lá e tirar o povo? Como é isso? Mas o Senhor falou assim, vá lá, eu sou contigo. E talvez nessa noite você precise ouvir isso.
eu sou contigo. E é suficiente ouvir isso, eu estou contigo? Porque, irmãos, parece que coisas que nós declaramos na palavra virou um mero chavão. Lembra como? Varão valoroso, Deus é contigo. Eu sei. Eu sei que Deus é comigo. E não valorizamos o que a palavra diz ao nosso respeito. E, irmãos, estamos falando de um homem que está numa condição, numa estação muito diferente da nossa, porque ele não era nascido de novo. Só que comparar a nossa vida hoje com Moisés, irmãos, estamos vivendo um tempo onde Moisés desejava viver. Não apenas Deus, o Espírito Santo sobre, mas dentro. Então a gente está numa condição muito forte. E aí o que acontece, principalmente nos tempos de hoje, onde o povo de Deus está em busca de algo espetaculoso, algo forte, algo que me deixa arrepiado, que eu fique falando línguas o tempo todo, algo que me deixa mais... Não, irmãos, a gente precisa viver em circunstâncias, e perceba que a missão aqui o povo vai passar por um tempo, irmãos, num ambiente não muito confortável, no deserto. E lá Deus operou milagres. E talvez essa estação que você... Não, irmãos, eu creio que é a humanidade. Estamos passando por um deserto. Mas eu preciso acreditar que o milagre também acontece no deserto. Eu não estou aqui fazendo apologia que Deus vai colocar você no deserto. Não, irmãos, pula essa parte aí. Eu estou apenas reforçando de que eu preciso estar fervoroso, tanto em tempos de bonança, no tempo de glória, de aleluia, e no tempo também que as coisas não estejam favorecendo. Eu vi rapidamente hoje a ministração de um pastor, até conhecido na internet. Foi rapidamente, ele botou um tema lá que me chamou a atenção, cliquei e ouvi ali por 5 minutos. E por coincidência, ele estava falando mais ou menos a mesma coisa que eu estava pregando, né? Ele falou assim, ele muito preocupado com relação à igreja, que a igreja ela está muito sentimental. A igreja, ela aos poucos, e precisa ter muito paciência o diabo com relação a isso, perde essa essência. Está perdendo essa essência, valorizando princípios tão importantes na nossa vida, do que aconteceu conosco, que é um código espiritual para que a nossa vida avance. E o tema da ministração é exatamente isso, a presença de Deus. Porque o que Deus estava falando com Moisés aqui, é a minha presença com você, já é suficiente. É isso que ele estava dizendo. Claro que o Senhor estava ouvindo Moisés falar, porque a impressão aqui é que Deus não estava ouvindo Moisés, estava assim. E sabia o que Moisés ia falar. Deus conhecia Moisés. Pegou Deus de surpresa? Não. Porque parece na cabeça de muitos crentes que quando as circunstâncias, as reações acontecem, parece que pegamos Deus de surpresa, não é assim? Deus conhece você. E tudo aquilo que nós precisamos, irmãos, estou falando agora no tempo da igreja, estamos numa situação, numa dispensação diferente, muito maior, um tempo muito maior, como diz Hebreus, muito maior, onde uma estrutura foi criada em minha vida, em sua vida, para que isso que nós estamos vendo hoje, venhamos a passar, irmãos, e chegar do outro lado. Não é parar no meio do caminho. Mas uma coisa que eu preciso entender, irmãos, e guardar no meu coração, e ver isso como importante, a presença do Senhor é importante na nossa vida. E eu não sei, irmãos, se a reação quando você tem contato com a palavra, na hora que você vê uma informação, olha, eu estou assim, eu estou assado, eu estou tendo dificuldade nessa área, eu estou assim, mas vem cá, o Senhor é contigo. O Senhor pode mudar a sua história, a sua estação. Confia na palavra.
E parece, irmãos, que na mente de muitos crentes, não vai acontecer, não. Já assume uma posição de derrotado. Irmãos, ouvimos sempre as mesmas coisas. Mas o que nós estamos ouvindo? Estamos colocando em prática? O objetivo dessa ministração aqui, eu falei de manhã isso. Eu sei que na virada dos anos, a gente sempre vem com uma promessa, né? As promessas da virada do ano. Eu vou emagrecer, vou entrar na academia, vou comer menos, vou brigar menos. Não é isso? Vou congregar mais, vou fazer parte do departamento. Já aquelas promessas do Pinóquio, que às vezes não é cumprido coisa nenhuma. Não vou forçar você a pecar, vou fazer diferente. O objetivo aqui é ajudar você, pelo menos, a cumprir aquilo que você já recebeu. Aquilo que você tem, agarra com as duas mãos. Aquilo que você sabe, já alcançou, já chegou no seu coração. Vamos obedecer, queridos. Não vamos ser aqueles crentes, dentro de uma estatística que assusta, onde a igreja está se perdendo. Mas aqui não pode acontecer isso. Aqui é uma parte da igreja. Quando falo igreja, irmãos, eu estou falando como um todo. Mas somos a igreja. E se nós não tomarmos cuidado, vamos caminhar para esse pelotão da morte. Onde as pessoas, dentro da igreja, estão desviadas. Sabia que é isso? E o diabo está tranquilo com isso. Não tem problema para o diabo. Você na igreja desviado. Teve um dia que a Kátia, vou comentar, que a Kátia fez um comentário interessante, ela falou assim, rapaz, a gente está vivendo um tempo, será que Jesus já voltou? Eu falei, mas nós não subimos, mas sei lá, de repente nós não subimos ainda, não sei. Aí ela falou assim, mas estou vendo as crianças estão aí. Eu falei, rapaz, eu vou subir em nome de Jesus. Mas eu entendi o que ela quis colocar, né? É a pressão, as circunstâncias, as coisas da vida. Entreguei a coleguinha, né? E aí você olha para o outro lado, você vê, às vezes, crentes com posições importantes na sociedade, podendo fazer diferença, e faz um estrago. A igreja sendo perseguida não por causa do evangelho, sendo perseguida por causa de pouca vergonha, e coisas mais, a ponto de muitos crentes olhar assim, por isso que eu não fico mais na igreja. Irmãos, eu vejo aí um pelotão de gente se afastando. A única vantagem que, às vezes, eu vejo uma pessoa desviada da igreja é que a gente ainda tem a oportunidade de salvar, de puxar, porque está tendo a oportunidade de nos ouvir. Agora, quando sai, não vai nos ouvir mais. Vai se alimentar de porcaria. Mas quando está aqui, pelo menos, há uma possibilidade da pessoa despertar que está dormindo. Desperta tu que dormes. Levanta-te dentre os mortos. Essa palavra é para crente. Você está comigo? Eu não posso, irmãos, permitir que essas coisas venham me colocar numa direção totalmente diferente que aquilo que o Senhor planejou, projetou para a minha vida, onde se cria mais um desejo, a satisfação de estar nesse mundo, de compactuar com esse mundo, ser mais amigo do mundo do que amigo de Deus. Eu acho que todos nós temos a capacidade de nos julgarmos e ver, e checar nosso coração. Né? Mas o que podemos extrair aqui de grande benefício, né? O Deus ele poderia muito falar assim, não, eu vou levantar um exército, eu vou mandar não sei quem para cá, eu vou descer os anjos do céu para ti. Não, ele falou assim, eu estou com você. Será que hoje, nesse dia chamado hoje, você ouvindo a voz do Senhor falando com você assim, eu estou com você, é suficiente? Amém. E por que você está assim, quase moribundo? Forte, né? E por que você está pensando em desistir? E por que você abre essa boca para dizer que não dá? E por que você fica falando que é impossível? Alô. Aí ele fala aqui no versículo 12, certamente eu serei, não vou ler tudo não, certamente eu serei contigo.
é suficiente para você? Certamente. A gente está lendo o Velho Testamento. Lá no Novo Testamento houve uma promessa lá. Eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ele foi embora e enviou o Espírito Santo para estar conosco, dentro de nós. Só para lembrar você um pouquinho. Quem é você hoje? Eu sou filho de Deus, aleluia. Eu tenho um pai, aleluia. Glória a Deus. E nós ouvimos essas coisas, irmãos, nos fortalece. E eu sei que as pressões, as circunstâncias, se a gente não tomar cuidado, não administrar isso, essas verdades que nós temos, elas vão desaparecendo. E algo que às vezes nos chama a atenção, e você ouve uma palavra que você ouviu várias vezes, já você ouve uma palavra, rapaz, parece que você estava dormindo, espiritualmente falando, e você ouve uma palavra e parece que te dá um choque assim de ânimo. Rapaz, eu sou crente. Já aconteceu isso com você? Aí você fala um monte de besteira, pensando um monte de besteira, aí o Espírito Santo sinaliza assim, ó, você é crente. Ih. Aí bate na madeira. E eu sou crente. E fica assustado, Igor, porque é crente. Esqueceu. Às vezes até brinco aqui, tem gente que esquece até da igreja. Esqueceu. E fala um monte de coisa, se envolve um monte de coisa, enfia o pé na jaca, aí lá no final, sou crente. Será que no inferno vão lembrar isso? Forte, né, que eu estou falando, né? O que eu estou fazendo aqui? Eu sou crente. Pastor, o senhor voltou de férias? Voltei, fervoroso. Iau! Aleluia! Certamente é suficiente, Senhor. É suficiente. E aí você lendo a história, ele questiona, e quando chegar lá, o que o povo vai falar? E que Faraó e o Senhor, né? E falando, insistindo. Irmãos, o comportamento, às vezes, é muito parecido, né, com as nossas reações hoje, mesmo sendo diferente da ocasião, do que estava acontecendo lá no tempo de Moisés, da missão incumbida, mas as reações são parecidas. E a nossa intenção, volto a dizer, é que 2021 você creia que será um ano de bênçãos, que mesmo nessa crise, nessa pressão, nas circunstâncias, seja qual for a classificação que você der, você acreditar que o Senhor é contigo. Estamos aí, como, vamos dizer assim, né, no sentido figurado. Há é como se tivessem várias TVs assim, né, projetadas na nossa frente, e a gente olha para uma TV e outra, e você vê um monte de situação, um monte de história, às vezes um monte de derrota, mas no final você, não, mas eu continuo acreditando no Senhor, confiando no Senhor, eu creio em santidade, eu creio que o Senhor é comigo, que Ele me livra. Todas essas verdades, irmãos, elas não podem se perder nas nuvens. Porque é interessante a forma como as coisas acontecem, porque às vezes nem percebemos. Quando a nossa fé está sendo afetada, quando as minhas reações elas não correspondem àquilo que eu falo, quando a minha expectativa com relação ao que a palavra diz a meu respeito, ela não está alinhada, e às vezes sem você perceber.
E quando isso vem, irmãos, à tona, e percebemos que está totalmente desalinhado, desajustado, desafinado, você já andou quilômetros fora. Desvio de padrão. Você está comigo? Graças a Deus nós estamos num ambiente como esse, na qual temos a oportunidade de ajustar. E esse é o propósito, não é trazer condenação para você, mas ajustar, irmãos. É um ajuste. E isso faz parte da nossa vida. Não é para matar você, né, e colocar você para baixo. Não, irmãos. É para ajudar. E colocar você para cima. E trazer à memória que o Deus que você serve é poderoso. Que todo um trabalho, irmãos, um processo aconteceu para sermos o que somos hoje, e Jesus participou disso. Tudo isso foi feito. Agora, há algo da nossa parte em fazer, em se posicionar, em acreditar. Nós temos a palavra, há uma palavra empenhada para nossas vidas, há uma instrução do Senhor, e você pode lembrar de coisas que o Senhor já falou com você, promessas fortes na sua vida, que no início você teve dificuldade de acreditar, mas pelo fato de você permitir que a presença do Senhor, que a unção, que a sua vida de oração, de renovação da mente com a palavra, você está aqui. Nós não queremos viver uma vida de tropeçar aqui, cair acolá, levanta, tropeça, cai, levanta. Eu estou dando glória a Deus, aleluia, passando pela prova, caindo, levantando. Irmãos, isso não é para nós. Não, está tudo certo, estou aí e tal. Não, irmãos. Porque possa ser que na hora que você cair ali, você não consiga levantar mais. Mesmo sabendo as nossas limitações, as nossas dificuldades, tropecei, caí, escorreguei na caixa de banana. Qual é a minha posição de imediato? Levantar, irmãos, e seguir a caminhada. Não é ficar sentado, puxar um banquinho ali, está difícil mesmo, não dá, não tem condições, né? E parece que o mundo está desabando, e começa a mente vagar, né, e começar a colocar a palavra em questão. Será isso mesmo? Será que estou perdendo tempo? Tem valor algum? Vale a pena? Está todo domingo na igreja, vou ver aquele pastor escurinho falando, não está resolvendo. Escurinho é para aliviar, porque hoje em dia tem que... Você está comigo? Diga assim: eu amo essa palavra. Aleluia. Digo para você, irmãos, não é as nossas qualificações. Falamos de Moisés aqui, não foram as qualificações de Moisés. Não era porque era mais bonitinho, não. Até porque Moisés tinha as suas limitações. Limitações essas que Deus até levantou Arão para ajudar Moisés. Diz alguns autores lá, alguns teólogos, que Moisés tinha dificuldade na comunicação, era gago, não sei se era isso, mas ele tinha dificuldade de comunicação, mas mesmo assim o Senhor levantou ele, e acabou. Não seria mais fácil para Deus levantar Arão, que era completo? Aí o crente às vezes quer questionar, por que fulano, por que ciclano? Só para a gente abrir uma brechazinha. Mas Deus chamou Moisés e fim de papo. E um tempinho que Arão ficou lá, ele quase desviou o povo, né? Você sabe da história, né? Um pouquinho que Moisés estava lá, pegando as tábuas lá do velho, dos 10 mandamentos, um pouquinho que Arão ficou lá, quase desviou o povo. Então não tente, irmãos, arquitetar como Deus vai fazer, o que vai acontecer. Apenas creia. Vou completar. Você deu um amém, estou animado. Creia também no seco. Gostei. Quando tudo parece que não vai dar. Alguém poderia dizer para você assim, vai dar ruim. Obedeça. O Senhor mandou, o Senhor falou, eu vou acreditar, eu vou declarar, eu vou guardar essa palavra. E eu disse aqui, não se apoiar nas qualificações, na popularidade.
Eu citei algo aqui pela manhã, irmãos, que já falei isso algumas vezes, valorizando a presença de Deus, onde a presença é que nos coloca de pé, é a presença de Deus que nos capacita, é a presença de Deus que nos faz avançar. Irmãos, eu digo sobre qualificação é importante. Quando estudamos, nos preparamos e lemos, né, falamos muito de livros ali, você que é ligado ao departamento, você que seja na vida secular, estudar, isso tudo é importante. Mas eu quero focar em situações em que não vai ser a sua força, não vai ser as qualificações. Ou na ocasião onde você, de repente, tem até uma certa habilidade de conhecimento, mas naquela ocasião ali, você já esgotou suas forças. Você não sabe o que fazer. E agora? Eu fiz isso, fiz aquilo outro e tal, e eu não sei mais o que fazer. Confia no Senhor. Que talvez naquele tempo ali atrás, naquele gráfico onde você estava atuando, Deus estava só aguardando você dar oportunidade para Ele. E Deus está falando para você nessa noite, eu tenho oportunidade na sua vida. Você está comigo? Qualificações são boas, mas há momentos que a sua experiência, o seu tempo de vida, a sua profissão, o seu conhecimento não vai adiantar de nada. E aí, meu irmão, a sua vida espiritual é que vai gritar. Que se você estiver mal por dentro, como vai a sua alma? Porque se você estiver mal por dentro, vai refletir. Então, primeiramente, Deus, a presença de Deus, vida de santidade, oração, meditação na palavra, primazia. Algo que falamos sempre, meus irmãos, aqui. Os crentes estão em entretenimento, é entretenimento o tempo todo, cara. Buscando alguma coisa para preencher voltando, irmãos, uma condição lá de trás. Nós conhecemos a palavra, porque pela palavra nós aprendemos que é o evangelho que muda o homem. O que a humanidade precisa de Cristo Jesus? E nós que conhecemos Cristo Jesus, o que precisamos fazer? Aproveitar que o conhecimento chegou. Agora, irmãos, sensivelmente, o mundo está sensivelmente nos puxando, irmãos. Eu falo nos puxando no sentido geral, nos colocar nisso. Nos puxando a um estilo de vida que não é aquele estilo que, mesmo sendo coisas lícitas, mas coisas que têm roubado, irmãos, uma vida, uma prioridade, estabelecer um tempo, aí você vê assim, Deus precisa estar nesse processo aqui. Se Ele não estiver aqui, eu não quero. Eu vou dizer algo simples aqui, irmãos. Quando a gente fala de coisas lícitas, parece que mexe mais com a gente. O trabalho não pode roubar Deus. Seu casamento, seu namoro, seu carro, a sua casa, o seu entretenimento, a sua internet, não pode ocupar o lugar onde Deus precisa estar. Estou falando de coisas lícitas. Fora de mim as ilícitas. Estou falando de coisas lícitas. Mas eu preciso entender o que são tantas coisas que nos envolvem, que estamos apegados e participando, até legal, mas cuidado, para que Deus ele fique apenas aqui. Viver aquela vida onde segunda a sábado esquece Deus. Aí vai lembrar de Deus. Hoje é culto, aleluia, glória a Deus. Calabaxequere mamamá. Vamos para a igreja. E eu digo para você, irmãos, a presença de Deus é que faz a diferença. E eu não posso, irmãos, ser escravos de muletas do dia a dia, de coisas que ela
ocupa meu tempo, preenche, às vezes, uma necessidade natural, que talvez o que precisa fazer parte, tudo isso aí, dentro de um processo, Deus visto como prioridade. Porque na hora das circunstâncias, porque na hora da pressão, porque na hora de uma atmosfera, né, estamos num ambiente aqui, que maravilha, irmãos, poder estar participando de um culto como esse, onde a minha fé está sendo trabalhada. Mas amanhã, irmãos, voltamos lá à realidade. E talvez esteja a mesma coisa, e você precisa continuar crendo, declarando a palavra, acreditando. Está falando, 2021 vai acontecer, mas eu creio que será um ano abençoado, eu declaro em nome de Jesus, e Pai, acabou. Voltando, guardando aquilo que você já recebeu. Não retroceder, não aos poucos. Em vez de avançar, está só voltando, dando ré, só andando de ré, voltando, e chegar lá atrás e falar assim, rapaz, eu não sei mais o que eu sou. Eu não sei mais o que eu creio. Eu não sei o que está acontecendo com a minha vida. E o diabo só martelando, o diabo só lançando seta, e o diabo só manipulando, porque está pegando um caminho errado. Mas, em nome de Jesus, eu declaro que 2021 será um ano diferente para você. Em nome de Jesus. O que você já alcançou, segura com as duas mãos e avance. Não retroceda, não jogue fora. Não menospreze todo o conteúdo, toda a estrutura que foi montada e que foi criada em você para você avançar. Não jogue fora. Irmãos, é muito triste quando você vê, irmãos, um tempo atrás, era fervoroso, estava lá, vibrante, aí daqui a pouco está igual a múmia. Irmão, sei nem se eu vou para o céu, nem, tanto faz. Eu já ouvi gente falar isso. Onde o mundo já tomou a mente. Sei lá. Irmãos, existe eternidade. Morte eterna ou vida eterna. De vez em quando é bom a gente falar sobre o inferno também na igreja. Você está comigo? É dura essa palavra. Essa água aqui é de hoje? Da noite? Você, de repente, é o Igor que bebeu essa água aqui, né? É bom de vez em quando a gente falar de inferno. Diga assim, eu não vou para lá. É isso aí. Mas vigia, viu? Não pense você que aqui se prega essa doutrina calvinista do inferno, que uma vez salvo, salvo para sempre. Guarda a sua fé, meu irmão. Eu estou na igreja, está tudo certo, bato cartão todo domingo. Oxi. Você está comigo? Isso é só para você dar uma puxãozinho de orelha, que de vez em quando é bom fazer isso. Amém, irmãos? Deus conosco é uma grande vantagem. Emanuel, Deus conosco. Mexe você? Próprio Jesus. Deus Emanuel, Deus conosco. Então, estamos falando aqui da consciência da presença. Irmãos, primeira coisa sobre a consciência. Citamos aqui, quando Deus falou para Moisés, eu estou contigo. O que nos remete isso, irmãos, é a palavra. Eu preciso acreditar na palavra. E o segundo momento aqui, está dentro do contexto. Fé, palavra e fé envolvida.
Não acreditar naquela mentira de insignificância. Isso é uma mentira. A palavra, irmãos, faz sentido sim na nossa vida. Nós fomos gerados pela palavra. Somos o que somos hoje pela palavra. Vamos avançar pela palavra. Nas circunstâncias, vamos ficar com a palavra. Tá bom para você isso? Precisa de alguma coisa? Precisa massagear o teu ego? Precisa colocar você numa posição para deixar você mais animado? Precisa alguém, por mais que seja uma coisa lícita e importante, alguém te tratar bem para você? Não, irmãos. Eu vou permanecer. Pregamos isso aqui, incentivamos o cuidado, a comunhão, o respeito uns com os outros. Isso é bíblico. Isso faz parte do reino, né? O reino em que estamos inseridos, isso faz parte. Mas eu não vou esperar alguma coisa no externo acontecer para me posicionar. Eu tenho que me posicionar hoje. Eu não vou esperar virar o ano para, não, hoje, você está ouvindo essa palavra hoje, você na internet está ouvindo essa palavra hoje, agora, muda. Vamos começar isso, não deixar para amanhã não, não deixe para amanhã o que você pode fazer agora, se posicione, irmão. Porque os dias têm sido maus. E estamos vivendo um tempo que não podemos brincar de crente. Tem muita gente brincando de crente. O Senhor está vendo, irmãos. Eu não sei você, a gente precisa perceber as estações do tempo, as estações. Não sabemos o dia, a hora que o Senhor vai voltar. Mas estamos vivendo, irmãos, numa atmosfera de peso. Eu não estou aqui, irmãos, eu sempre falo isso aqui, que às vezes parece que Jesus só volta para uma região, né? Lá do outro lado está tudo tranquilo, agora aqui está uma pressão, Jesus está voltando. Está voltando sim, é verdade. Mas perceba o tempo que estamos vivendo, onde a pressão é mundial. Você já parou para pensar que Jesus pode voltar a qualquer momento? Eu estou falando algo muito sério, irmãos. Estamos vivendo um tempo onde está ficando insuportável viver aqui. E tem crente brincando de ser crente. E tem crente menosprezando a presença de Deus. E tem crente flertando com o diabo. E quando o arrebatamento acontecer, vai ficar. Dura esse discurso, né? Você me ama ainda? Eu preciso falar essas coisas, irmãos. Sabe por quê? Porque esse pastor aqui vai prestar conta à igreja. Vida de santidade faz parte da igreja. Se você joga nos dois times, tem que escolher o lado. Você está comigo? O ritmo da administração está mudando, não sei porquê. Acho que o Espírito Santo vai obedecer o que o Espírito Santo está mandando fazer e fim de papo. Eu citei aqui pela manhã uma evangelista chamada Kathryn Kuhlman. É a certa pronúncia? Uma grande evangelista. Quem não conhece, procura na internet lá, Kathryn Kuhlman. Mulher de Deus, na década de 70, fez um estrago no Império das Trevas. Uma grande evangelista. Eu lembro que uma das ministrações ela citava, né? Ela cita, inclusive, alguns autores até citam essas declarações dela. E ela tinha uma estrutura gigantesca. Você vê na internet lá uma estrutura, uma pessoa renomada, e entrava e saía. E ela dizia assim, olha, eu posso perder isso aqui tudo, pode me tirar tudo. A única coisa que não pode me tirar é a presença de Deus. Pode me tirar tudo, mas eu não quero perder o Espírito Santo. E eu entendi exatamente a colocação dela, quando ela citou isso, valorizando a presença de Deus na vida dela. Não são essas coisas, não é a luz,
não é o marketing, não é o reconhecimento, não é o ministério, é Cristo. E eu olhando aquilo ali, ela falando, eu percebi realmente o amor, o prazer nas coisas de Deus. Porque tanto fez como tanto faz. Aquilo ali tudo, o espetaculoso, tanto fez, tanto faz. Mas a presença, o valor da presença. Imediatamente lembrei quando Davi, quando ele pecou, ele fez uma oração. Não retire de mim o seu espírito. Lembra disso, quando ele pecou? Um pecado terrível. E aconteceu dano, o pecado de Davi. Mas algo que ele cita lá, não retire de mim o seu espírito. Presença de Deus. Qual é o seu cuidado, qual é a sua visão com relação à presença de Deus? Desagradar o Espírito Santo habitando dentro de nós. E parece que o Espírito Santo não está nem aí. Ele está dentro de você, querido. E você está aí dando mole aí, ele está dentro de você, e você ofendendo o Espírito Santo. Ele não está de enfeite, não, ele é uma pessoa. Ele é uma pessoa. Então eu preciso tomar muito cuidado. Quando eu ofendo o Espírito Santo, voltar para a posição, me perdoa. Espírito Santo, me perdoa. Senhor, me perdoa, voltar para a posição. Não é flertar com o mal. Porque você, tanto eu e você, fomos tirados, fomos arrancados do império das trevas. A presença do Senhor. O que tem valor para você hoje? A presença de Deus. Não abra mão disso. Não abra mão da unção, irmãos, da palavra, daquilo que o Senhor gerou em você, o que você é hoje, da onde te tirou. Irmãos, não deixe que as circunstâncias, que a moda que está nesse mundo venha tirar você, irmão, dessa visão de reino. Se permita renovar a mente com a palavra, meu irmão. Se está faltando temor, volte para a palavra. Traga à memória aquilo que te dá esperança. Faça reflexão na sua vida. Eu era fervoroso, por que eu não sou fervoroso hoje mais? Era envolvido, porque hoje não estou mais envolvido. Tem alguma coisa errada? Talvez você esteja morto e não sabe. Eu me lembro de uma passagem aqui em Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 13. Aquela parábola da semeadura, lembra disso? A semente cai em rocha e cai entre os espinhos. Eu vou ler, não precisa ler aqui não, porque eu simplifiquei algumas coisas. Contudo, uma vez que não tem raízes profundas, não duram muito. Assim que enfrentam problemas, estou falando, irmãos, quando a terra ou o local onde é semeada a palavra, ela não tem estrutura para que ela cresça, forme raiz e finque no solo. É esse texto aqui que está, é essa ideia que está trazendo. Eu vou repetir, contudo, uma vez que não tem raiz profunda, isso cai em rocha, né? Em solo rochoso, não duram muito. Assim que enfrentam problemas, irmãos, passamos por problemas, sim ou não, pessoal? Ou perseguição, somos perseguidos por causa da mensagem, por causa do evangelho, cedo desanimam. Porque, irmão, se a questão espiritual da minha vida não estiver alinhada, irmão, cedo ou tarde eu vou desanimar, eu vou parar. Aí continua, versículo 22. Outros que ouvem a mensagem, mas logo ela é sufocada pelas preocupações. Talvez você esteja preocupado aí. E eu creio em nome de Jesus que a sua mente veio para cá. Talvez você chegou aqui, tua mente estava lá fora. Lá em Campo Grande, lá na sua casa, lá no seu trabalho. E eu creio em nome de Jesus que tua mente está aqui agora. Eu declaro. Mas logo ela é sufocada pelas preocupações desta vida. É desta vida. Problemas, preocupações dessa vida.
Você está aqui, meu irmão. Você não está em Marte, você está aqui. E pela sedução das riquezas financeiras. Quando fala riqueza aqui, não é só o com dinheiro, é o sem dinheiro também. De modo que não produzem fruto. Preocupações, circunstâncias, pressões, irmãos. Se não for a presença de Deus, nós vamos parar. Você vai parar. Se eu não estiver firme na rocha, se a palavra como semente que é, não cair numa boa terra. Se você ver o texto lá em Mateus capítulo 13, vai falar da boa terra. Se eu sou uma boa terra, a semente vai cair no solo do meu coração, vai germinar, vai crescer a raiz e vai ficar firme. Não é solo rochoso. Não é preso pelas circunstâncias. Circunstâncias, pressões, irmãos, todos nós passamos, inclusive eu. Preciso crer igual a você. Agora, eu preciso ter uma consciência de que é a presença de Deus que faz a diferença. É valorizar uma palavra que ouvimos sempre aqui, Deus é contigo. Se eu perguntar aqui, quantos creem aqui que Deus é com você? Levante a mão. Quantos creem aqui? Tá feito. Está resolvido o teu problema. O que você quer mais? O que precisa para preencher, para ocupar o tempo, é aquilo que o Senhor vai fazer. Você quer alguma coisa para tentar massagear o teu ego, deixar você mais animado um pouquinho? Porque, irmãos, no dia seguinte, aquilo que foi temporário ali vai passar. E aí, como é que você vai ficar? Como é que você vai sobreviver? É a presença de Deus que basta, irmãos. Um tempo em que agora é a hora. Você está firme na rocha, você ama o Senhor. Mamão faz parte do processo. É a hora, irmãos, da gente parar e pensar assim, não é se comparar, não fica comparando com o seu irmão, não, irmão. Esquece seu irmão, é você agora. Deus está falando com você. E você, esquece seu irmão. Olha para dentro de si. Como está a manutenção aí dentro, na sua vida? Hoje é culto de libertação aqui. Por que retroceder se eu posso crescer? Essa é a pergunta. Por que pegar um caminho errado se agora estou na luz? Por quê, irmãos? A quem é dado, muito é cobrado. Então, você está no tempo onde você está sendo cobrado, porque você tem. Você sabe. Está tudo aí. É hora de praticar. É hora de avançar. Eu não sabia. Agora você sabe. Quem sou eu? Ah, quer ouvir? Deus é contigo. Deus é com você. O Espírito Santo habita dentro de você. Você é filho de Deus, propriedade exclusiva de Deus. Reis e sacerdotes. Não é suficiente, brutos? Ah, mas se... Aleluia. Você pode dar glória de vez em quando, por favor, porque nós somos pentecostais, né? E possa... Aleluia. Irmãos, uma coisa que eu penso aqui é que Deus, ele sempre nos sinaliza. Deixa eu ver que horas tem aqui. 22, né? Estou tranquilo. Deus, ele sempre nos sinaliza coisas. Um dos momentos que a gente pode citar aqui é um momento de unção. Quando você está aqui, sente a presença de Deus, independente de que você esteja aqui, irmãos. Não é isso que acontece? Você está aqui, se alegra, se sente bem, ouve a voz do Senhor. Não nos prendemos a isso, mas às vezes sentimos arrepios. Corremos, plantamos bananeira, babamos, damos glória, não é isso?
E eu vejo esses momentos como Deus sinalizando, e que, olha, eu existo, eu toco, eu existo. Em algumas situações, às vezes funciona assim. Sabia disso? Você está aqui, está um caco, aí você começa a sentir a presença de Deus, por misericórdia do Senhor, porque Ele te ama, porque você é filho de Deus. Mas aquilo ali é para você acordar e falar assim, rapaz, a presença de Deus tem muito mais para mim. Deus está me tocando, eu estou sentindo a presença de Deus, estou sentindo a unção, Deus está falando comigo. E eu tenho que pegar esse momento tão maravilhoso e me posicionar. Eu não posso viver assim. Eu não posso andar assim. Não pensar que pelo fato de você sentir alguma coisa, presta atenção no que eu estou falando. Porque eu estou sentindo alguma coisa, está tudo bem para mim. Às vezes não está. Você está sentindo alguma coisa, mas tem reservas ainda para ser tratado. Não é porque você está sentindo alguma coisa que está tudo bem para você, não. Não é porque Deus está te usando num dom que eu estou bem na fita. Não está. Nem sempre. Vou te dar um exemplo. Quer ver? Lá no livro lá em 1 Samuel, capítulo 19, no tempo em que Samuel estava meio perverso, rebelde, já estava a ponto de matar. Lembra da história? Saul, né? 1 Samuel, capítulo. Deixa eu ver se eu acho aqui. Capítulo 19. Capítulo 19. Saul, quando estava perverso lá, a ponto de matar Davi, lembra? Teve o seu reino rejeitado, desobedeceu ao Senhor, estava capenga. E teve uma ocasião que Saul já estava maquinando lá para tentar matar Davi. Né? E Davi ele se escondeu lá, foi lá onde estava Samuel, foi para uma cidade, acho que se não me engano, chamada Ramá, lá em Naiote, Ramá. Dá uma conferida aí, 1 Samuel, capítulo 19. Dá uma olhada lá, acompanha, para ver se eu falo alguma besteira. E aí, na história diz que Saul enviou uma tropa lá, os seus oficiais, para ir lá prender Davi e trazer para matar. Aí foi o primeiro grupo de oficiais. Chegou lá, estava lá, encontrou com Samuel na porta, ele estava lá ministrando com os profetas, a unção lá, os profetas profetizando, e quando aqueles oficiais chegaram lá, começaram a profetizar também. A unção pegou eles também. Começaram a profetizar. E aí, chegou o conhecimento de Saúl de que aconteceu o episódio, chegou lá e a unção pegou eles também, não aconteceu nada. Aí Saul mandou mais uma comitiva. Segunda carreira de oficiais foram para lá. Chegou lá, aconteceu a mesma coisa. A unção que estava pegando os profetas lá, pegou também nos oficiais de Saul. E começaram a profetizar. Aí mandou uma terceira equipe lá, aconteceu a mesma coisa. Aí sabe o que Saul fez? Eu vou lá. Saul foi lá, de repente passou um perfume, se arrumou e tal, vou lá pegar e vou prender ele. Só que quando chegou lá, o pior é que ele pegou um caminho lá, diferente. E o nome do caminho é até sugestivo, né? Vê se consegue achar aí, Kátia. Tem um caminho que ele pega aí, esse é o caminho da morte, alguma coisa assim. Vê se tu acha aí. Ele pegou um caminho até diferente. Mas a unção também pegou Saul. E diz o texto que Saul, irmãos, ele foi tomado com a unção, ele caiu, tirou toda a roupa, ficou nu na frente de Samuel. Ficou movido pela unção. E olha que Saul estava todo errado, mas a unção pegou nele. E estava lá profetizando. Nu no chão lá. A ponto de alguém passar assim e perguntar, e ver aquela situação. Será que Saul também é um profeta? Repare que mesmo Saul estando mal na fita, a unção ainda pegou nele. Só que estava todo errado. Achou aí? Deixa eu ver se eu acho aqui. Eu vou achar. Irmão, vou ficar preso com isso não. Depois eu acho, eu falo. Ficar preso nisso, não
não é esse o foco. E estava lá, Saul lá, profetizando, nu, não sei qual o propósito dele estar nu lá, não sei, ou alguns dizem até para motivo, alguns teólogos falam que para ele não fugir, para ter oportunidade de começar, porque Saul conhecia a presença de Deus, a unção, ele conhecia e já experimentou isso. E talvez esse momento que Saul estava tendo lá, sendo ministrado pelo Senhor e profetizando, era uma oportunidade que Saul teve de mudar, de se arrepender. Ele estava lá nu, profetizando lá, tendo um momento de unção, experimentando aquela unção. Olha a oportunidade que Saul teve de mudar. Oi? Achou? Qual é o nome do lugar que ele chegou? Hã? Ramá, que significa o quê? Gente, depois eu vou achar. Poço. Achei. Então foi também ele mesmo a Ramá e chegou ao poço grande que estava em seco. Um poço seco. Parece coincidência, né? Todos aqueles oficiais que foram na frente, eles foram direto para Ramá. Mas Saul tomou um outro caminho, chegou num lugar chamado Poço, tem uma versão que fala Poço Seco. Parece que é para lembrar, né, que estava sequinho da Silva Saul. Mas ele foi tomado lá pelo Espírito. Olha a oportunidade que ele teve, daria, mudar. E por que eu estou falando isso? As oportunidades que o Senhor tem dado para você, mude. Você está sendo tocado, você está percebendo a unção na sua vida, você está sentindo a presença de Deus agora, mude! Nós falamos isso aqui, irmãos, que o reteté aqui não muda a vida de ninguém, mas a palavra. Mas eu vejo isso como oportunidade para a gente lembrar e pensar assim, rapaz, Deus é bom, Ele me ama, eu estou assim, e Ele tem me visitado. É para você lembrar que o Espírito Santo está dentro de você, que existe uma unção, né, que o Senhor está te visitando, para você lembrar e tomar uma posição, meu irmão. Lembrar sempre, a presença de Deus é importante na sua vida. Eu quero começar a encerrar essa ministração. Eu quero ler com você, lá em Efésios. Efésios capítulo 1. Capítulo 1, versículo 16. Que diz assim, quando Paulo, ele orando ao Senhor, ele faz umas declarações aqui, irmãos. Ele estava falando com aquele povo, mas é para a nossa vida também. A consciência da presença de Deus, né, da sabedoria do Senhor, do entendimento. Ele diz assim, não deixo de agradecer a Deus por vocês. Em minhas orações, peço que Deus, o Pai glorioso de nosso Senhor Jesus Cristo, lhes dê sabedoria espiritual e entendimento para que cresçam no conhecimento dele. Oro para que seu coração seja iluminado, a fim de que compreendam a esperança concedida àqueles que ele chamou e a rica e gloriosa herança que ele deu a seu povo santo. Também oro para que entendam a grandeza insuperável do poder de Deus para conosco, os que cremos. É o mesmo poder grandioso que ressuscitou o Cristo dos mortos e o fez sentar-se no lugar de honra, à direita de Deus, nos domínios celestiais. Amém, irmãos? Sabedoria e conhecimento, sabedoria espiritual e entendimento para que cresçam no conhecimento dele. O que é isso, irmãos? Presença de Deus. Presença de Deus. Você quer avançar? Você quer crescer? Presença de Deus na sua vida como prioridade. Não espere outro se posicionar ou fazer para você estar. Esteja, irmãos. Mas o fulano é assim, irmãos, é ele com Deus. Ore por esse irmão, por essa irmã.
Você tome uma posição, meu irmão. Não coloca, é porque meu filho, é porque minha filha, é porque meu marido, é porque minha esposa. Não, é você, irmãos. Porque quem te preenche é o Senhor. Até porque a nossa posição, irmãos, é fazer o outro feliz. Não espero o outro que faz. Não, eu fui gerado, formado pelo Espírito para fazer o outro feliz. Você está comigo, irmãos? Vamos colocar de pé em nome de Jesus.